primeiro-ministro britânico deu uma declaração que o país está caminhando, se preparando para o combate. Foi uma declaração clara de que há um risco de terceira grande guerra mundial. Nessa entrevista coletiva, ele falou sobre o documento de mais de 130 páginas, que fala sobre o investimento em defesa diante de um perigo imediato e urgente. Isso veio logo depois do ataque ucraniano, utilizando drones, que acabou com várias aeronaves do exército russo posicionada em alguns aeródromos russos, em território russo. Segundo alguns analistas, o ataque ucraniano não ocorreu sozinho. A Ucrânia fez isso com o apoio da logística e inteligência da OTAN. E a declaração do primeiro-ministro britânico vem diante deste momento. Qual o momento, pastor Rafael? Em que a Rússia se preparava para negociar um cessar-fogo, um acordo de paz, mediado pelo Donald Trump. E agora, diante dessa possibilidade, o acordo não estava muito claro ainda, mas havia uma possibilidade, o Zelensky tem essa ação, que segundo o mesmo presidente ucraniano, foi planejada há mais de um ano. Drones foram liberados de caminhões em containers falsos, e eles entraram em ação, controlados remotamente. Segundo a inteligência russa, alguns controladores dos drones ucranianos foram presos. Segundo relatos do Zelensky, presidente russo, os operadores saíram são e salvo do território russo, sem serem notados, mas fato é que isso levou uma clareza. Qual clareza, pastor Rafael? É o Pearl Harbor russo. Assim como lá na Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram na guerra depois, em que os aviões kamikazes japoneses atingiram a base americana de Pearl Harbor, e os Estados Unidos de fato entraram na guerra decisivamente e mudaram o curso da guerra, né, e do mundo. Agora a Rússia vai agir contra a Ucrânia e vai ser mais incisiva nos seus ataques contra os países da OTAN que estão contribuindo, cooperando com a Ucrânia. Ou seja, o risco de uma terceira guerra mundial é alto. Então este vídeo aqui é um alerta de terceira guerra mundial, e não é porque eu estou falando, é porque o primeiro-ministro britânico veio a público depois de lançar o documento, falando em um investimento que comprometerá 2,5% do PIB, e segundo o mesmo, a estimativa, a projeção, era que conseguisse investir 3% do PIB em defesa. O engraçado é que a Alemanha debochou do Donald Trump quando ele era presidente dos Estados Unidos no seu primeiro mandato, quando ele disse que os países da OTAN deveriam investir 3% do seu PIB em defesa. E enquanto os países como a Alemanha, por exemplo, estava fazendo acordo com a Rússia por causa de gás, eles estavam alimentando o regime do Putin. E isso se viraria contra eles. E o Trump debocharam dessa fala dele. Pois agora é real. O Donald Trump já deu declarações que queria sair da OTAN, porque os países membros da OTAN, da Aliança do Atlântico Norte, da Aliança de Defesa Militar, eles não investem em segurança como os Estados Unidos investem. Os Estados Unidos têm muitas tropas norte-americanas em bases na Europa para proteger a Europa. E o Donald Trump fez vários movimentos, e agora os belicistas estão agindo, né? Então fica claro, nesse momento aqui, eu vou ler para vocês uma manchete do Zero Hedge, eu não vou colocar na tela, tá? Essas matérias aqui. Ações de defesa do Reino Unido atingem recorde com o início da construção de equipamentos de combate. O primeiro-ministro britânico anunciou uma revisão significativa da postura de defesa do Reino Unido, alertando que as Forças Armadas britânicas devem estar preparadas para lutar uma futura guerra na Europa ou no Oceano Atlântico. Aspas, estamos caminhando para a prontidão de combate, disse o primeiro-ministro britânico, ao trazer o documento Revisão Estratégica de Defesa de 130 páginas, como eu disse para vocês aqui. E tem aí até 2034, tem um planejamento de construção de navios
de submarinos nucleares, etc. Outras aqui, ó, alerta de terceiro conflito global. O ataque, né, a tríade, o ataque da... Coloca aqui, né, essa manchete coloca o ataque da OTAN. A Rússia é uma tentativa deliberada de desencadear uma terceira guerra nuclear total. Matéria do RT, que é o portal russo. Reino Unido deve se preparar para o conflito direto com a Rússia, diz secretário de Defesa. Bom, deixa eu colocar um vídeo para vocês que a Karina fez a tradução. Olha aí, fez a tradução automática. Assista então, e aí eu já faço algum comentário e concluo o vídeo. Olha isso. And today, following through on this review, I want to set out 3 fundamental changes that we're going to deliver. First, we are moving to warfighting readiness as the central purpose of our armed forces. When we are being directly threatened by states with advanced military forces, the most effective way to deter them is to be ready. And frankly, to show them that we're ready. To deliver peace through strength. Now, Britain has the finest servicemen and women in the world. We're showing them the respect that they deserve by delivering the biggest armed forces pay rise in 20 years, and by pledging today that we will end the hollowing out of our armed forces. We'll build a fighting force that is more integrated, more ready, more lethal than ever, backed by a stronger strategic reserve, fully trained and ready to mobilise at any time. Second, everything we do will add to the strength of NATO. As we step up to take greater responsibility for our collective defence, the NATO alliance means something profound. That we will never fight alone. It is a fundamental source of our strategic strength. That's why our defence policy will always be NATO first, something that's written through this review. The transformation we are driving in our defence must add up to Britain's biggest contribution to NATO since its creation. So that when we're building new capabilities at home, we are making our allies safer too, strengthening Europe and strengthening our bridge to the US as Britain's first partner in defence. Third, we will innovate and accelerate innovation at a wartime pace, so we can meet the threats of today and of tomorrow as the fastest innovator in NATO. Now, this doesn't mean replacing people or hardware. Quite the opposite. It means learning the lessons of Ukraine, which I've discussed many times with President Zelensky, to ensure that every capability we have works seamlessly together. Drones, destroyers, AI, aircraft, each different branch of our armed services fully integrated to create an army which is 10 times more lethal by 2035. And in delivering all of this, we are more ambitious than ever for the change it can bring. To deliver not just security for our country, but renewal too. After the Cold War, many nations cut defence spending, freeing up public funds, creating what was called a peace dividend, which people felt in their public services and in the quality of their lives. Faced with new circumstances today, we must deliver for working people again, to seize now a defence dividend for the British people, using this moment to drive jobs and investment throughout the country, like here in Govan, providing local opportunities, skilled work, community pride, ensuring that everyone across the United Kingdom has a role to play in this effort, yes, but also that everyone has a stake in its success. I want to spell this out very simply. To achieve this, we're going to build, we're going to use this investment and this once-in-a-generation reform to drive renewal up and down the nation, creating new jobs, creating skills and opportunity, driving huge growth in industrial capacity. Tem um ponto aqui importante que eu queria destacar para vocês. A gente conclui o vídeo agora. O exército britânico está em defasagem, é o menor índice de recrutamento e de eficiência militar dos últimos 300 anos, para você ter uma noção. O exército britânico ele encolheu para o seu menor tamanho, diz uma matéria aqui do Zero Edge, em 300 anos. Eles vão alistar quem agora? Os imigrantes? Vão colocar quem? Os imigrantes tunisianos? Vão colocar quem? Vão colocar a comunidade do arco-íris? Nessa causa altruísta de portar arma e lutar pela nação? Quem que eles vão colocar aqui, meus irmãos? A Europa está pagando um preço muito caro da sua política globalista. E é claro, de destruição de fronteiras, né? Destruição de identidade nacional. Mas que os tambores do terceiro conflito mundial estão ressoando cada vez mais alto, isso é inegável. Estamos vendo aí o tremor das nações, né? Dias bíblicos estão diante de nós. Bom, vou parar por aqui. Essa é a atualização de hoje. Volto depois. Vamos ver a retaliação russa, como que vai ser isso. Já começou a Rússia bombardeando
vários centros de lançamento de drones, centros militares da Ucrânia. Não vai ficar só por aí não, ok? Vamos avançar. Um abraço, Deus abençoe vocês. Até mais, tchau, tchau.